Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje, mais uma aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. E hoje, no capítulo 2, vamos ler o verso 6. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like ou dislike neste vídeo. Também deixe um comentário o que você está achando, suas dúvidas e principalmente compartilhe com pessoas que você sabe que deverão se interessar por esse conteúdo. Vai ser bastante importante para todos nós, ok? Então, aqui hoje, verso 6, continuamos na nossa leitura comentada. No verso 6, Arjuna ainda está falando, ele diz o seguinte: Na chayad vidman kataranno garyo yadva jayena yadivano jayano yanneva hatva na jivisamas devastita pramukhe dartarashtraham. Tradução: nem sabemos o que é melhor, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Os filhos de Dhritarashtra estão agora na nossa frente, neste campo de batalha, e se os matássemos, não nos importaria viver. Já nas últimas lamentações, Arjuna, ele ainda tenta mostrar que ele não está nem um pouco preocupado em viver caso perca, seus primos, os filhos de Dhritarashtra. Então ele até aceita se colocar diante da morte e perder a batalha. Tal fraqueza ainda estava tomando a conta da mente e o coração, da consciência, da noção, da razão de Arjuna. Então, no significado, Prabhupada diz o seguinte: Arjuna não sabia se ele devia lutar e arriscar violência desnecessária, embora lutar seja o dever dos kshatras, ou se ele deveria parar e viver mendigando. Esse argumento dele, na verdade, vem para embasar a ideia de que ele não estava nem um pouco preocupado com a conquista desse reino. Os resultados da batalha seria, na verdade, ele e os irmãos, os Pandavas, terem o domínio do reino. E ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Para ele, até aceitaria pedir esmolas, deixar toda essa riqueza para os Kurus. Se ele não conquistasse o inimigo, esmolar seria um único meio de subsistência. Nem havia certeza da vitória, porque qualquer um dos dois lados poderia sair vitorioso. Mesmo se a vitória os aguardasse e sua causa fosse justificada, ainda assim, se os filhos de Dhritarashtra morressem na batalha, seria muito difícil viver em sua ausência. Sob as circunstâncias, esse seria um outro tipo de derrota para eles. Todas essas considerações de Arjuna provam definitivamente que ele não era apenas um grande devoto do Senhor Krishna, mas que era também altamente iluminado e tinha completo controle de sua mente e sentidos. Seu desejo de viver, mendigando, embora tivesse nascido na família real, é outro sinal de desapego. Ele era verdadeiramente virtuoso, como essas qualidades, combinadas com sua fé nas palavras de instrução de Shri Krishna, o seu mestre espiritual, indicam. Conclui-se que Arjuna estava bastante apto para a liberação. A menos que os sentidos sejam controlados, não há oportunidade de elevação à plataforma do conhecimento. E sem conhecimento e devoção, não há oportunidade de liberação. Arjuna era competente em todos estes atributos.
muito acima de seus enormes atributos em suas relações materiais. Nem sabemos o que é melhor, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Os filhos de Dhritarashtra estão agora à nossa frente neste campo de batalha, e se os matássemos, não nos importaria viver. Então nós vemos aqui o quanto que Arjuna realmente ele tem qualidades excelsas, né? Ele tem qualidades elevadas, realmente são qualidades magnânimas, mas ele ainda tem esse pequeno deslize, como o Prabhupada coloca aqui. Arjuna era competente em todos esses atributos, muito acima dos seus enormes atributos em suas relações materiais. Quer dizer, ele tinha atributos espirituais a ponto de aceitar, inclusive, a condição de deixar o seu posto monárquico, de uma riqueza, de um reinado, para salvar a vida dos seus primos, dos seus familiares, e assim passar a ter uma vida de mendicante. No entanto, apesar ainda dele ter uma grande habilidade material como um combatente, como um general, como um mestre na arte da guerra, ele tinha esse apego, essa identificação. E esse é o grande problema, que até esse verso está presente. Nós já vemos que Arjuna ele está realmente dando as suas últimas cartadas, e esta é a última cartada de Arjuna. Aqui ele tenta colocar-se como totalmente dependente da vida, totalmente dependente das condições que vierem dessa sua decisão. Ele está imbuído, não é, da convicção de que eu prefiro não lutar e deixar tudo ser arrastado como for a vontade divina. Porém, a vontade divina é que ele lute. A vontade divina, diante aí de Krishna, é que ele lute. É que ele vá para a batalha. Perca ou ganhe, ele deve lutar. E esta é a mensagem principal desse verso. Independente do resultado, independente do que nós vamos alcançar com as nossas ações, nós devemos agir. Mas não é uma ação aleatória, não deve ser uma ação às cegas. Toda ação deve ter um fundamento, toda ação deve ter uma causa, toda ação deve estar alinhada com um propósito. E simplesmente até esse verso, Arjuna não está alinhando o propósito de sua causa, ou melhor, o propósito de sua ação. Ele está considerando a ação da batalha como uma ação sem propósito, ou como uma ação que conduzirá a um propósito ruim, pecaminoso, negativo, destruidor. Então faz sentido, por isso que Krishna também ressaltou aí as qualidades de Arjuna, por isso que Prabhupada está enfatizando as qualidades elevadas e espirituais de Arjuna, porque ele tem as suas ações, antes mesmo de executá-las, alinhadas com um propósito. O detalhe, então, é o propósito de Arjuna está desfocado. O verdadeiro propósito da existência de Arjuna não está direcionada para este verdadeiro propósito, que é, de acordo com o que nós vimos até aqui, a defesa do Dharma. Ele não está ainda considerando a defesa do Dharma como o seu verdadeiro propósito, como o propósito ao qual ele deve alinhar as suas ações. É somente esse detalhe que está em jogo até esse momento. E na nossa vida isso deve ser colocado em prática, como que nós estamos alinhando as nossas ações ao verdadeiro propósito. Analisar se os nossos propósitos estão alinhados com
o verdadeiro propósito da vida. Ou se nossas ações estão atreladas a propósitos imediatistas, insignificantes, mundanos, materiais. Porque se estiver alinhado a questões secundárias, a questões materiais, nós não alcançaremos o que está aqui definido nessa penúltima frase. A menos que os sentidos sejam controlados, não há oportunidade de elevação à plataforma do conhecimento. Então, se nós queremos conhecimento real, conhecimento verdadeiro, conhecimento autêntico, que é o que eu sempre falo, né? O yoga, ele é moldado por um conhecimento autêntico. Não adianta trazer conhecimentos secundários, conhecimentos mundanos, não é? Dar ao yoga um valor que ele por si só já possui. Os benefícios físicos, os benefícios materiais, toda a estrutura mecânica do corpo, não é? Todas as dimensões de resultados que nós conseguimos ter a nível material, isso já está no yoga. Não precisa inserir, dizer que o yoga tem resultados, né? Que a medicina está constatando, que a ciência está constatando, isso aí tudo sim, isso aí é normal. O yoga realmente promove isso aí há milhões de anos. Porque nós podemos dar essa justificativa de que o yoga é benéfico, que o yoga agora é aceito pela ciência, agora vai ser aceito pela política e vai ser inserido em todas as escolas públicas do planeta. E aí, qual o problema disso? Qual é a grande vantagem disso? Realmente falando? Se é apenas para bandeiras, se é apenas para campanhas, se é apenas para promover o yoga. O yoga talvez seja a ciência mais autopromocionada. Ela mesma se promove porque você experiencia o resultado. E o detalhe está aqui. Você só vai ter os resultados reais do yoga se, primeiro, obtiver o controle dos sentidos. Autocontrole. Porque enquanto não tivermos autocontrole, nós não acessaremos a plataforma do conhecimento. Estaremos apenas especulando, apenas intuindo que o yoga é isto, que o yoga é aquilo, que faz bem para isto, faz bem para aquilo, que agora foi aceito como um conhecimento universal, Dia Mundial do Yoga, Dia Internacional do Yoga. Mas como está o autocontrole? Como está o autocontrole dessas pessoas que estão levantando as bandeiras do yoga e agora? Por aí você já nota, né? Assim como nós podemos observar a atitude de Arjuna, nós podemos também observar a atitude dessas pessoas que estão, de certa forma, se promovendo com o yoga. Então, autocontrole. Porque sem autocontrole não há conhecimento. E o principal, não há devoção. E sem conhecimento e devoção, não há liberação. E o yoga, não é? A soma de todo o processo de yoga é levar a alma individual ao seu estágio de liberação dos condicionamentos materiais, de se reintegrar na relação recíproca, íntima e amorosa com o Ser Supremo. Conhecimento e devoção só é possível ser alcançado realmente quando há autocontrole. Com o conhecimento verdadeiro, esse conhecimento que está num patamar elevado, há o desenvolvimento natural da devoção. Qualquer conhecimento não. Qualquer leitura de qualquer livrinho, de qualquer autorzinho, não vai resolver o problema. São apenas estágios intermediários, apenas processos que estão ali ocupando o teu tempo, te dando uma sensação de estar avançando, de estar evoluindo, de estar progredindo, de estar se desenvolvendo, de estar se transformando. Tem que ser conhecimento verdadeiro. É o que Arjuna está acessando aqui, o conhecimento diretamente de Shri Krishna.
conhecimento do Dharma. Tá na moda, né? O Dharma, falar em Dharma. Tem um monte de gente falando de Dharma já há algum tempo. E recentemente eu vi numa rede social uma pessoa assim, sem todo respeito, mas sem gabarito nenhum, sem gabarito algum. Para começar, escreve Dharma sem H, Dharma. Então, pessoas assim que estão sem nenhum preparo. Até na fala você observa que a pessoa não tem controle nenhum, não tem controle da língua. E aí, falando de Dharma, o que uma pessoa que, né, se apoia, se sustenta num conhecimento vindo de alguém que não tem nenhum tipo de controle, vai ter? Que benefício nenhum. Talvez, né, vai despertar, bom, Dharma, eu quero entender mais sobre Dharma. E aí descobre que o Dharma tem um H na escrita. E dali quer conhecer melhor qual é a obra principal do Dharma, Bhagavad Gita. Aí entra em monte, né, tem centenas de leituras, comentários, traduções do Bhagavad Gita. Qual é a melhor? Cai no Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, o Bhagavad Gita como ele é. Porque é o melhor. É o melhor. Eu li dezenas de Bhagavad Gitas, não somente em português, mas em outras línguas. Não somente em inglês, mas também em alemão. Mesmo as traduções diretas do sânscrito, do hindi, né, do tamil para o inglês, li várias traduções. A melhor, sem dúvida alguma, Prabhupada. Por quê? Porque Prabhupada não inventou, ele não colocou recheio no pastel. Pastel do Bhagavad Gita já tem recheio. É Krishna. A maior parte dos autores tiram o recheio, que é Krishna, e entram eles mesmos no recheio. Olha, o Bhagavad Gita, né, de não sei quem. O Bhagavad Gita de acordo com a visão não sei do que. O Bhagavad Gita agora de acordo com a física quântica. O Bhagavad Gita no marketing digital. Tudo coisas assim delirantes. A pergunta é, quais benefícios teremos com isto? Vamos ficar nessa situação, alinhando nossas ações a um propósito que não é o propósito último, não é o propósito mais elevado. Vamos ficar iludidos e totalmente desfocados da verdadeira ação que nós devemos ter. É o que Krishna está conduzindo aqui para Arjuna, deixando Arjuna no seu livre-arbítrio se posicionar e dizer: eu prefiro não lutar. Até agora Krishna não falou nada. Ele simplesmente argumentou: bem, não são palavras tão inteligentes. Mas veja, no verso seguinte, Arjuna vai se posicionar como deve se posicionar uma pessoa sã. Espero você na próxima aula. Namaskar.